no Brasil precisa acelerar para que a pandemia seja controlada no país. O Conselho Nacional do Laicato do Brasil recolhe assinaturas em apoio ao Pacto pela Vida e pelo Brasil. E ainda, especialista esclarece dúvidas sobre a reforma da Previdência. O Horizonte Notícia está no ar. Olá! A vacina contra a Covid-19 é o principal mecanismo de controle da pandemia. Aqui no Brasil, 13 imunizantes estão sendo aplicados na população. Mas essa vacinação precisa acelerar para que possamos nos livrar de vez do coronavírus. 3 vacinas contra a Covid-19 estão disponíveis no Brasil. A Coronavac, produzida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo, foi a primeira a ser aplicada no país. Ela é feita com o vírus inativado e tem eficácia geral de 50,38%. Então, nada mais que a gente faz, a gente cultiva esses vírus no laboratório e depois inativa eles, deixa ele morto, ele não vai causar doença de jeito nenhum, tem um controle rigoroso para fazer isso, e aí isso é a vacina. Então, a gente inocula essa vacina nas pessoas e imita como se fosse o vírus entrando nas pessoas, só que a vantagem, claro, que não vai causar a doença. A vacina produzida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, em parceria com o laboratório AstraZeneca, foi a segunda disponível em território brasileiro. Ela utiliza uma tecnologia conhecida como vetor viral não replicante e tem 70% de eficácia média. No Brasil, ela é feita pela Fiocruz. Eles utilizam uma outra tecnologia que é fantasiar um outro vírus, que não é o coronavírus, é um adenovírus que causa resfriado comum em chimpanzés, nem em humanos ele causa, e a gente fantasia ele de coronavírus, faz com que ele produza só aquela proteína S, aquela proteína spike, a espícula. Recentemente, a vacina produzida pela farmacêutica Pfizer, em parceria com a empresa alemã BioNTech, também chegou ao país. Ela utiliza a tecnologia chamada de RNA mensageiro e tem 95% de eficácia. Eles já estão num outro patamar que eles não utilizam vírus nenhum. Eles utilizam só a informação genética do vírus. Todas as vacinas passaram por testes rígidos e seguros. E aqui no Brasil, elas foram aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. No Brasil, até a última segunda-feira, 16,68% da população já haviam recebido a primeira dose de uma das vacinas disponíveis e 8,38% já foram imunizadas com a segunda dose. A vacina tem sim o seu benefício individual, faz com que as pessoas tenham um risco menor de contrariar a doença grave da Covid-19, mas o bem que a gente sempre tem que pensar das vacinas é o bem coletivo. É você impedir, inclusive, que pessoas que não podem receber a vacina, que não ficarem doentes. Bem, agora a gente vai até a Rádio América M750 para saber do Giovanni Rodrigues quais são os destaques da programação para esta quarta-feira. Bom dia, Giovanni. Olá, Síria, uma ótima quarta-feira para você e para todos. Vamos aos destaques aqui da Rádio América, começar falando aqui do Tribuna Livre. O Tribuna Livre desta quarta-feira vai tratar sobre liberdade de expressão e discurso de ódio. Tem ainda a participação da advogada Lorena Oliveira, ela é especialista em direito do consumidor. Você acompanha aí o Tribuna Livre a partir das 11 da manhã e você pode, claro, esclarecer suas dúvidas através do nosso WhatsApp para você falar aí com a doutora Lorena Oliveira, especialista em direito do consumidor. O nosso WhatsApp é o 319-9412-2179 e você pode ligar aqui também para a rádio para falar ao vivo com a doutora Lorena, é o 3209-0750. Tribuna Livre vai ao ar a partir das 11 da manhã, apresentação comigo, Giovanni Rodrigues. Olha, nutrição pós-Covid é a principal aliada na recuperação da doença e o Tarde Viva desta quarta-feira você confere uma conversa com um especialista que vai dar dicas especiais, né? Dicas muito importantes sobre esse assunto, viu? Fique ligadinho, viu? Dicas importantes de alimentação após a infecção e tratamento pela Covid-19. O programa vai ao ar a partir da 1 da tarde. Olha, educar para a liberdade, para o respeito ao outro, para a promoção da cidadania, para o afeto. Essa é a base do Pacto Educativo Global
que segue as diretrizes do Papa Francisco para a construção de uma sociedade integradora. Surge assim o Decálogo da Educação Humanista da PUC Minas. O documento retrata esse compromisso. E o Falando de Vida desta quarta-feira inicia uma série sobre a publicação. O primeiro entrevistado é o organizador do Decálogo, o professor Mosair Salomão. Você não pode perder esses destaques, viu? Hoje, a partir das 4h30 da tarde, a apresentação com a nossa amiga jornalista Lina Freire. A Semana Laudato Si 2021 traz atividades até o próximo domingo, dia 23 de maio. Na pauta, a celebração dos grandes avanços que toda a igreja deu no caminho da conversão ecológica e a oportunidade de reflexões sobre as lições da pandemia da Covid-19. Você vai conferir esses destaques no Estação 750 de hoje à noite com Genesi de Oliveira. Toda essa programação, você já sabe, por aqui a gente reforça, você acompanha na Rádio América AM750. Também você acompanha pelo site americabh.com.br e pelo aplicativo Rede Catedral. É com você, Síria. Muito obrigada mais uma vez, Giovani. André Cristino já está por aqui. Bom dia, André. Bom dia, Síria. Bom dia a todos. Vamos começar falando da situação dos números, né, do coronavírus aqui na capital. Quais são os números para a gente? Os números caíram um pouquinho em relação a ontem. A taxa de transmissão na capital está em 1. Ontem ela estava em 1,02. A UTI caiu também significativamente, estava em 79,9, caiu para 78,1. O que subiu um pouquinho foi a enfermaria, está agora em 56,9. 44 óbitos foram confirmados nas últimas 24 horas. E tem um dado que é interessante, que é o número de novos casos para cada 100 mil habitantes. Esse teve uma queda também significativa nos últimos 15 dias. O pico dele foi no dia 5 de maio, o pico recente, que tinha 484 novos casos para cada 100 mil habitantes. Hoje, essa taxa está em 396 novos casos. Ainda é muito alto, né? Os infectologistas dizem que essa taxa tem que estar em 20 novos casos para cada 100 mil habitantes, para ter uma situação confortável, mas essa taxa ela está caindo, então os novos casos em Belo Horizonte eles estão em queda também, o que é significativo. Ontem, no Senado, houve mais uma etapa da CPI que investiga como o governo vem combatendo o coronavírus. Hoje será ouvido o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ontem foi ouvido o ex-ministro de Relações Exteriores. Ele entrou em contradições com algumas ações dele, disse que nunca criou problema com a China, sendo que escreveu um texto falando sobre a Comunavac, ou seja, os senadores bateram muito na questão de que os ministros que estão indo falar na CPI, eles estão indo contrário ao que disseram durante o seu mandato. Então, é possível que hoje, com o Pazuello, isso se repita e que tenhamos confrontos aí do ex-ministro com os senadores. Vamos aguardar, então. Agora, para finalizar nossa conversa, tem uma ação da Polícia Federal com foco no meio ambiente. Isso mesmo. A Polícia Federal está cumprindo 35 mandados de busca e apreensão no Ministério do Meio Ambiente e relacionados ao ministro Ricardo Salles. Inclusive, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou a quebra dos sigilos fiscais e bancários do ministro Ricardo Salles, além da suspensão do Eduardo Bin, da presidência do IBAMA. Ricardo Salles está sendo investigado pelos crimes de corrupção, advocacia administrativa, que é utilizar o cargo público para beneficiar uma empresa privada, prevaricação, que é deixar de cumprir a sua função como servidor público, e também por facilitação de contrabando de madeiras. A operação começou em janeiro, após a Polícia Federal receber dados de outros países que suspeitavam que a carga que estavam recebendo do Brasil poderiam ser fruto aí de contrabando. Muito obrigada, André. Até amanhã. Até. Gente, o Pacto pela Vida e pelo Brasil foi lançado aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte na semana passada. E em apoio ao documento, o Conselho Nacional do Laicato do Brasil está recolhendo assinaturas em um abaixo-assinado. O abaixo-assinado tem como principais reivindicações a imediata distribuição de vacinas contra a Covid-19 para todos os brasileiros, o auxílio emergencial até o fim da pandemia, a defesa do Sistema Único de Saúde e a ajuda econômica para micro e pequenas empresas. Quem assina esse abaixo-assinado está defendendo, digamos assim, esses 5 pontos, que são vistos como importantíssimos, essenciais no momento que nós estamos vivendo e para uma mais rápida resposta, aos desafios que a crise nos coloca neste momento.
O Pacto pela Vida e pelo Brasil afirma que a realidade exige de todos, especialmente de governantes e representantes do povo, o exercício de uma cidadania guiada pelos princípios da solidariedade e da dignidade humana para enfrentar as crises sanitária, social, política e econômica impostas pela pandemia. Para vencer qualquer grave crise, nós precisamos de muita união, né? Então, isso é óbvio. E, consequentemente, claro, de toda a sociedade, porque nós também temos que fazer a nossa parte, né? Não podemos só cobrar dos governos ou delegar essa responsabilidade, porque, em maior ou menor grau, diz respeito a todos nós. Mas precisamos também de políticas públicas, né? Políticas públicas que venham ao encontro das dificuldades que as pessoas estão vivendo. A reforma da Previdência, aprovada em 2019 pelo Senado Federal, trouxe muitas mudanças relacionadas ao valor de pensões por morte. Quem nos explica mais sobre este assunto é a advogada Juliana Bento. Em tempos de pandemia, com tantas mortes acontecendo pelo país, um benefício que tem tido muita recorrência e tem causado muita decepção aos brasileiros é o benefício de pensão por morte. Esse é um benefício pago aos dependentes de um segurado do INSS que venha a falecer por qualquer motivo. Para a gente entender melhor quem que são esses dependentes, são, por exemplo, cônjuge, filhos menores de 21 anos, filhos inválidos. Para esses, o direito à pensão por morte é presumido, mas também tem direito à pensão por morte, por exemplo, pais, irmãos, companheiros, desde que comprovem independência econômica. Agora, uma modificação que teve da lei que tem que ser observada, por exemplo, quanto aos companheiros, que são aquelas pessoas que não formalizaram o casamento e que vivem em união estável, é que agora, para ter direito ao benefício, elas vão ter que comprovar, além da dependência econômica, essa relação, essa união estável, e que não pode ser mais apenas por testemunhas. Agora também é necessário uma prova documental. Uma dica que a gente dá é para quem vive em união estável que faça aquela declaração em cartório para comprovar essa união estável e não ter nenhuma dor de cabeça futura no caso de, infelizmente, falecimento do companheiro ou da companheira. Uma outra coisa que mudou e que muita gente não sabe é que agora essa relação, o casamento ou a união estável, ela não pode ter acabado de acontecer, ela tem que ter no mínimo 2 anos de existência. Então, por exemplo, se a pessoa se casou há 6 meses e o marido vem a falecer, por exemplo, ela só vai receber o benefício por 4 meses. As pessoas vão ter que se organizar melhor, vão ter que planejar, tem que fazer planejamento previdenciário, tem que pensar no futuro, porque agora o benefício de pensão por morte está bem menor, infelizmente, como aconteceu com muitos benefícios previdenciários. Vamos ficar atentos a essas mudanças, né? O Horizonte Notícia fica por aqui. Para você rever esta edição, basta entrar lá no nosso site. Estaremos de volta amanhã às 8h30. Fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.